em sintonia com essa espiritualidade, com a espiritualidade dessa casa bendita, que desde o momento que nos propusemos aqui estar, eles nos incluem, nos fortalecem, para que possamos chegar no Pai da Reunião. Então, cabe a nós, Mestre, agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela oportunidade bendita de adentrar esses cantinhos de luz, ouvir o Teu Evangelho e, através dele, fazer as modificações necessárias para o nosso espírito. Que possamos, na noite de hoje, juntos fomentarmos energias de paz, harmonia e equilíbrio, muitas vezes medicamentosas, para que possam alcançar o Mestre todos aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, aquele onde o nosso pensamento se eleva, seja dentro dos nossos lares. Nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas cadeiras, nos asilos, tanto dentro dos hospitais, Mestre, onde a dor e a evolução bate a porta, que essas energias possam alcançar a todos esses nossos irmãos. Por mais, obrigado por tudo, ampara-nos hoje e sempre. Fica a prece que nos deixastes há tanto tempo, Mestre. Abrimos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. O seu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho a respeito de um tema que é bastante polêmico, mas que a minha intenção não é a polêmica, e sim o compartilhamento de informações, né? Em 2015, eu vou começar pelo começo do tema dele. Em 2015, eu fui visitar minha sogra. Ela já era terminal, estava no hospital, já estava inconsciente. Eu ainda lembro, 14 de outubro. E quando eu cheguei, havia uma psicografia feita e ninguém sabia para quem que era. E essa psicografia tinha sido feita por ela um dia antes, o que é muito estranho para quem está muito mal, né? E que já se encontrava até inconsciente. Como ninguém que estava naquele recinto era realmente espírita, o único era eu, a minha cunhada achou que era para mim essa psicografia. E essa psicografia dizia que eu não me furtasse, mas não falando meu nome, né? Dizia, não se furte de estudar e escrever a respeito do que está escondido nos grandes abismos, né? E terminou assim, os amigos do lado de lá. Eu achei muito estranho, porque a gente que trabalha com mediunidade sabe que a pessoa tem que estar saudável para receber a psicografia. Ela era médium de psicografia e, por sinal, excelente. Tem, inclusive, alguns livros publicados, né? Hoje ela já é desencarnada, faz tempo, né? Eu acabei de dizer que ela desencarnou no dia seguinte, né? Mas eu fiquei receoso, achando que iria ser alguma interferência mediúnica, mas eu achei o tema interessante, porque nós, da vida espírita, nós temos contato, por exemplo, com o umbral. A gente estuda, lê, acaba vendo alguma coisa do umbral, porque tem muito mais coisa que a gente sabe. Mas aquele que está nos abismos, é muito raro a gente se preocupar com isso e dar atenção. Inclusive,
naquela época, era um período que muita gente aproveitava desse tema para sensacionalismo, ganhar dinheiro mesmo. Alguns espíritas publicaram vários livros a respeito de dragões, abismos e coisas desse tipo, né? E a gente sempre ficava com o pé atrás. Mas eu achei que vou estudar, pelo sim, pelo não, eu vou acabar estudando esse assunto, porque é um tema que eu não domino. Aliás, eu não domino nada, mas esse cara zero absoluto, né? Falei, pelo menos para entender um pouquinho, na hora que abrir a boca, não falar bobagem. E, uma curiosidade minha, a forma de estudar sempre foi escrevendo. É a única maneira que eu consigo estudar, interpretar e criar um contexto, poder criar ligações. E esse é o motivo pela maioria dos livros que eu acabei escrevendo começaram assim. Eu ia estudar, escrevia e acabava saindo um livro. E falei, pelo sim, pelo não, vou estudar. Isso foi em 2015. Era janeiro de 2021, 6 anos depois. Esse trabalho levou 5 anos e meio para ser realizado. Eu faço 3 ao mesmo tempo, mas de qualquer forma foram 6 anos para consolidar. Isso porque é um assunto que eu tinha que ter certeza daquilo que eu estava estudando, de ser verdadeiro e não fantasia escrita por espíritos, né? Ou médicos, qualquer que seja. E era nós tivemos uma reunião, era uma quarta-feira, uma reunião de cura e cirurgia espiritual, e o reunião que nos irmãos chega com o médium Edson. Eu comentei sobre ele a última vez que eu estive aqui, o ano passado, em julho, e lá no reunião que nos tem um trabalho de curas e cirurgias espirituais, né? Já, inclusive agora, que é 8 de fevereiro, nós vamos comemorar 40 anos de trabalho público dele na área de cura e cirurgia espiritual. Mais de 1.200.000 atendimentos. Mérito dele, por isso que eu falo. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu ficava tempo, né? Mas comento para a pessoa, eu comento o feito que eu acho fenomenal de uma pessoa tão dedicada como a Edson Barbosa. E era período de pandemia, havia a lei seca, eu estou brincando com a lei seca, né? A lei seca foi o período que era proibido beber nos Estados Unidos. E nós fazíamos o trabalho a portas fechadas, com as luzes desligadas, infringindo o que estava sendo determinado naquela região. Por quê? As pessoas que estão doentes precisam de trabalhar. A gente se reunia em 15 tarefeiros, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, e dava sustentação ao médium. O médium, ele é totalmente inconsciente nas atividades. E ele estava incorporado pelo Dr. Xavier, que era o responsável por todos os trabalhos de cura e cirurgia dentro do recanto, né? Nosso orientador é outro, mas ele cuida, digamos assim, da sala de cirurgia. Ele estava incorporado, ele vira para mim, que eu estava sentado do lado, eu faço as palestras, as palestrinhas, e ele falou para mim, o livro está pronto, 6 anos depois. Eu falei, que livro? Aquele que nós pedimos para você escrever sobre os abismos. Então, ainda bem que eu estudei e acabei escrevendo sobre ele, mesmo não confiando na psicografia. Mas eu conto esse caso porque você vê como a gente precisa ser muito cuidadoso e ao mesmo tempo seguir o impulso. Senão a gente não faz nada. Pelo sim, pelo não, pelo menos eu vou aprender. Se é verdadeiro ou não, se é verdadeiro ou não, vou aprender. E ele me disse, agora vai, divulgue, publique o livro e faça a divulgação. Eu falei para ele que naquele período era meio complicado, porque ainda a maioria dos centros estavam fechados e que era um investimento grande para quem vive, na verdade, como nós vivemos como instituição espírita, em que você tem que ter um retorno rápido, você vai investir pouco, né? Não tem pouco, não tem pouco. Então, logo as situações
melhoraram, eu comecei a divulgação. A reação de alguns centros foi nem querer ouvir falar do assunto. Porque abismo lembra dragões. Dragões lembram, para muita gente, o capeta. Não tem nada a ver, né? Mas lembra isso. E havia uma pecha naquela época de sensacionalismo a respeito dos dragões, dos dirigentes trevosos e assim por diante. Mas o objetivo não é sensacionalismo, o objetivo é prevenção. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles mesmos dizem, né? Prevenção você só faz com informação, mas tem que ser uma informação com responsabilidade. Nós recebemos muitas informações hoje, mas muitas delas não têm responsabilidade. Elas são destrutivas e não construtivas, né? Então, baseado na Organização Mundial da Saúde, a gente procura transmitir aquilo que é útil para nós. Nós temos que ter informação, nós temos que saber que existem esses mundos trevosos e que eles são muito mais profundos e complexos do que aquele que a gente lê no umbral. Tudo aquilo que foi pesquisado está baseado na literatura que aceita dentro da doutrina espírita. Eu estou falando Francisco Cândido Xavier, através do André Luiz, do Emmanuel. Eu estou falando do Emílio Correia de Miranda, que foi um dos expoentes da pesquisa, do estudo na doutrina espírita. Ele e o Herculano, para mim, são os dois pilares do estudo da doutrina espírita. Estou falando de textos como o do Apocalipse de João, o Novo Testamento, né? E nunca saí disso, tanto que eu não entrei na literatura que eu não consigo provar que está certo. Obviamente, eu, por estar trabalhando com desobsessão há 17 anos, 18 anos agora, eu já conhecia isso na desobsessão. Eu só não tinha atinado como isso se liga. Mas eu não uso o meu conhecimento da desobsessão, mas posso garantir que aquilo que eu passo, tá, eu já vivi isso mais de uma vez, né? Inclusive falando, estou tentando dialogar com trevosos, com dirigentes das trevas. Infrutífero, pelo tipo de nível em que eles se encontram, tá? Então, toda essa pesquisa levou muito tempo e ela está baseada exatamente em livros que têm sustentação doutrinária. Muita gente pode me falar assim, mas o Ranieri, Rafael Ranieri, escreveu um livro sobre abismo. E é verdade, ele é muito conhecido. E eu não posso dizer que o conteúdo está certo ou errado. Muito daquilo que ele fala, eu vivi na desobsessão. Mas eu sigo Kardec, e Kardec diz o seguinte, que você tem que ter sempre a mesma informação vindo de várias fontes diferentes. Então, se você tem um médium que fala uma coisa, numa outra cidade, o médium fala a mesma coisa, você pode começar a ter certeza que a informação é boa. Mas mesmo assim, você precisa fazer uma verificação de acordo com o que a gente aprende na doutrina. E muitas das coisas que estão no Ranieri não existem em lugar nenhum. Então, não usei, mas eu não posso dizer que não seja bom. Tá? Então, eu queria mostrar isso para que as pessoas se sentissem um pouco mais seguras com o tipo de informação. Como é que nós somos? Eu vou começar pelo lado do bem, porque na verdade nós temos uma sustentação enorme do lado do bem. Como é que funciona, por exemplo, todo o nosso movimento espírita? Como é que isso acontece no plano espiritual? Como é que acontece, por exemplo, todas as atividades que ocorrem nesse planeta em direção ao bem?
que seja numa igreja católica, que seja evangélica, numa ONG, numa instituição que tem o objetivo para o bem. Como é que nós estamos sendo levados para um mundo de regeneração? Isso não é obra do acaso. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual desse planeta. E ele tem um objetivo. Ele quer levar todo mundo até a perfeição que é possível que a gente tenha. E ele fez essa promessa. Minhas ovelhas, mesmo que eu perca como ovelha à noite, deixarei 99 no redil e sairei em busca daquela que se perdeu. E ele também nos prometeu que nenhuma ovelha seria perdida. Quem é essas ovelhas? Quem são essas ovelhas? Somos nós, da humanidade terrestre. E ele, como pastor, ele quer levar as ovelhas para onde? Para um lugar bom. Ele quer que a gente adentre para um mundo melhor. Ele quer que a gente evolua. Ele quer que a gente vá para o mundo da regeneração agora. Isso é um processo que leva tempo, não tem data. Bobagem estabelecer data para a entrada disso, né? É no tempo de Deus, e Deus não tem data e mês. E depois ir para um mundo de felicidade. E depois chegarmos ao mundo puro. Né? E nós todos, tanto o planeta se desenvolvendo para chegar nesse estágio, ninguém pode dizer que o planeta hoje é pior planeta, como planeta. É pior do que 500 anos atrás. Nós tivemos um desenvolvimento tecnológico, nós temos uma base de saneamento, educação e assim por diante, que não existia 1.000, 2.000 anos atrás. O planeta melhorou fisicamente e vai melhorar cada vez mais. Como reflexo, na época de Kardec, tinha mal e porcamente 1 bilhão de pessoas e não encarnadas, e não podia ter mais, porque o planeta não comportava receber mais do que 1 bilhão de espíritos encarnados. Hoje nós somos quantos? 8,1. E hoje nós estamos numa condição econômica, financeira, em geral, muito melhor do que 150 anos atrás. Existe miséria, existe fome, mas se vocês estudarem o que era no século XIX, não se compara hoje. E se nós fizermos uma comparação com a Idade Média, nós estamos muito melhor, certo? Hoje está com ventilador, tem luz, está num lugar fechado, tem uma casa, por mais simples que seja, né? Não vivia no meio dos piolhos e ratos, como se vivia naquela época, 500 anos, 700 anos atrás. Então, tanto o planeta como a humanidade terrestre, ela está evoluindo. E nós não podemos dizer que hoje a humanidade terrestre é pior do que 200 anos atrás. É um engano. É que nós recebemos só as informações ruins. Nós somos minados, como se fosse mina mesmo, estourando debaixo dos nossos pés. Nós somos metralhados com uma quantidade de informação ruim. E nós temos como hábito, isso é cultural, nós fazemos isso há milênios, de ir buscar o que é ruim. A gente se alimenta das coisas ruins. Eu costumo usar um exemplo. A gente pega o jornal, pega a televisão, Instagram, Facebook, a gente só vê desgraça. Mas, por exemplo, as coisas boas não estão publicadas, porque não interessa. Primeiro que a gente gosta de consumir coisa ruim. Por exemplo, poderia ter uma notícia que o maior satélite que o homem já construiu está em direção do fundo da nossa galáxia para pesquisar galáxias que a gente nem tem noção que existem. E que 10.000 pessoas trabalharam 6 anos consecutivos para fazer isso uma realidade.
fim de semana, passaram o Natal, porque foi lançado no Natal, todos eles prontos para qualquer emergência. Alguém ouviu falar de um assunto como esse? Não. E todos os trabalhos em benefício. Pega o que acontece aqui dentro. Sai publicado em algum lugar? Existe a divulgação, olha, participe da reunião, né? Com certeza vocês têm site, com certeza vocês estão no Instagram, talvez no Facebook, mas tem a divulgação que é feita pelo divulgador da casa, por um ou dois aqui da casa. Mas não se fala das famílias que foram beneficiadas. Quantas famílias já foram beneficiadas só nessa instituição? Nem estatística tem. Por quê? Quem faz o bem não fica fazendo estatística. A não ser que a espiritualidade chegue e fale. Quando eu disse que são 1.200.000 atendimentos, é o Espírito falando para nós. Né? E divulga, para que as pessoas que precisam da cura, precisem passar para o tratamento. Cura não é promessa, mas que precisem passar para o tratamento, saibam que existe isso. Porque não vão encontrar isso publicado nem na Globo, nem em lugar nenhum. Isso não interessa. Ao contrário, aonde existe o bem, é ruim para quem quer poder, autoridade e riqueza. E nós somos dominados, infelizmente, por aqueles que são mais fortes. E os mais fortes querem poder, riqueza e autoridade. Qualquer segmento, eu falei da imprensa, mas pode ser qualquer segmento, pode ser corporativo, governamental, em qualquer lugar desse planeta. Então a gente não pode ficar sabendo das boas coisas. Né? Nós somos uma massa de manobra, a verdade é essa, com a finalidade de que muita gente enriqueça, né? Tenha poder e nos controle. Então as coisas boas não aparecem. Mas se você comparar o nível de trabalho para o bem que existe hoje, comparado a 200 anos atrás, não tem comparação. A quantidade de coisas boas que são realizadas, hoje não existia isso, mesmo proporcionalmente ao fato que éramos menos de 1 bilhão e hoje somos 8. Quer ver um outro item, por exemplo? Todo mundo fala mal dos Estados Unidos. Você sabe qual é o país que mais faz trabalho social neste planeta? Estados Unidos. Trabalho social, eu não estou falando dinheiro. Trabalho social. As igrejas, principalmente as presbiterianas, fazem um trabalho maravilhoso social. E nós, que somos espíritas, estamos no Brasil, estamos em 7º lugar. Vergonhoso, né? Pelo que nós aprendemos na doutrina, isso é vergonhoso. Alguém sabia que os Estados Unidos é o que mais faz trabalho social? Ninguém. Isso não se publica. Né? Então, o objetivo da espiritualidade é que haja essa evolução. Essa evolução que eu estou mostrando que está havendo. Né? E isso acontece de cima para baixo. Tem um grupo, a falange de Jesus, ou várias falanges de Jesus, que fazem acontecer as coisas. Vocês já ouviram falar das esferas espirituais da Terra? Nós estamos aqui. Está cheio de espírito aqui em volta. Esses espíritos estão do nosso lado. Mas esses espíritos estão no umbral. O umbral é uma esfera espiritual. Onde fica a colônia. Vou pegar uma que é bem conhecida de vocês, ou deveria ser, a Alvorada Nova. Que aliás eu nunca entendi que nós, na região, eu sou praticamente a 40 quilômetros de vocês, no Garantis, nós que somos da Baixada, a gente quer ir para o nosso lar. Quando tem uma Alvorada Nova, está numa situação melhor do que o nosso lar aqui em cima, na altura de São Vicente, está 100 quilômetros de altura. Né?
Então, essa se encontra numa esfera espiritual. Isso quem não constatou, mas disse que é verdade e escreveu, foi o Chico, o venerando Francisco Cândido Xavier. Esse é um livro chamado Imagens do Além, e um outro sobre Cidade do Além, que é da Eugorina Cunha, que é da época, diria, daquela região de Sacramento, parente do Eurípides Barçanufo. Esses dois livros foram escritos por ela, e um deles em parceria com Francisco Cândido Xavier. E lá fala que nós temos várias esferas espirituais, para cima e para baixo. Ele dividiu em 12 esferas espirituais. O Chico disse que pode ser infinitas, mas que a divisão estava boa, porque cada esfera é um padrão vibratório diferente. E existem infinitos padrões vibratórios, né? Debaixo da Terra, aqui do chão para baixo, tem 5 esferas habitadas por espíritos muito endurecidos, que nós chamamos espíritos trevosos. Daqui na Terra mesmo, ao nosso lado, não estou falando do grau, existem os espíritos que não conseguem sair daqui. Desencarnam, né? Acorda no caixão, às vezes nem no caixão, não sabe o que está fazendo, não sabe porque está no velório, às vezes nem sabe que o velório é dele, certo? E vai para onde? Tenta ir para casa. E depois fica assombrando a gente em casa. Isso quando não é espírita que não estudou. Espírita que não estudou, quando acorda do outro lado, vem obsidiar o centro espírita. O Jardim Carvalho. O Richard Simonetti sempre dizia, aliás, não, Quesada, que dizia sempre, quando você desencarnar, você que é espírita, procura uma luz. Viu a luz, corre em direção à luz, mas não vem obsidiar o centro espírita. Porque a maioria dos espíritas não estudam e não sabem o que vão encontrar do outro lado. Certo? Depois da crosta, tem 3 umbrais. Você sabia que são 3? O Chico disse que eram 3. Tem um umbral grosso. O umbral grosso é sustentado por nós. Todos aqueles nossos pensamentos bacanas que a gente tem, todos aqueles sentimentos bacanas que nós temos, se transformam em energia ruim, em asmas, coisa pesada. E isso dá sustentação a uma região umbralina chamada umbral grosso. Nós não conhecemos o umbral grosso, porque aquilo que a gente vê no André Luiz é um outro umbral. Eu chego lá. No umbral grosso tem um umbral médio, que é um pouco melhor. E o umbral que nós conhecemos é o umbral onde fica nosso lar, que eu chamo de umbral light. Se tem grosso médio, deve ser light. E acho que ninguém gosta de ler ou imaginar que vai passar por aquela região. E isso é umbral light, onde estão os espíritos que já estão em condições a médio prazo de reencarnar. Já está naquela fase em que você está começando a ficar com remorso. E por isso que o nosso lar se encontra lá. Assim como centenas de outras colônias que nós não conhecemos, que ficam nessas regiões para resgatar quem está no umbral, quando está maduro, para depois passar um período de ajuste, de preparação para reencarnar. Muitos de nós vieram do umbral. Quem vos fala veio do umbral, foi resgatado, passou um tempo numa colônia espiritual, se preparou para reencarnar. Essa é a nossa realidade. E nós estávamos no umbral light. Você imagina como deve ser o que está debaixo da terra, né? Mas em cima, estou falando do bem, em cima do umbral
Existe uma esfera espiritual aonde fica a Alvorada Nova, a coluna espiritual da Alvorada Nova, que está ligada a São Vicente, né? Ela fica mais ou menos a 100 quilômetros de altitude, na região conhecida por nós ionosfera. Essa esfera, essa casca de cebola, né? Camada interior de cebola, ela chama Artes Ecultural. Lá ficam os espíritos que já querem fazer o bem. Por exemplo, se dedicam à medicina. Nós estamos ligados, o Evangelho dos Irmãos Sheila está ligado ao Hospital de Sheila, que fica em Alvorada Nova. Palavras de Carvachudo, está escrito, Adeu Glácia, um espírito que desencarnou faz pouco tempo, né? O Adeu Glácia deve ter uns 20 anos que desencarnou, e ele, através do Carvachudo, retratou como é que é a cidade lá. Eu sei, porque eu estou ligado ao Alvorada Nova, então o que está lá é verdade. Existe um hospital chamado Casa de Repouso, que é o Hospital de Sheila. E na frente, isso comentei aqui na outra vez, na frente tem um núcleo de desenvolvimento da medicina do além. Então, todo desenvolvimento técnico, medicina, artes, engenharia, qualquer coisa que vocês possam imaginar, ocorre através de grupos de espíritos que já querem fazer o bem e que já estão em condições de estar nessa esfera chamada das artes e cultural. São espíritos que ainda reencarnam com provas, alguns com expiação, alguns resgates, mas já querem fazer o bem. Eles não pensam em fazer o mal. Se fazem o mal, é deslize. São aquelas coisas que acontecem com todos nós, né? Que a gente não quer fazer mal. Nem o Paulo queria fazer mal, né? Eu não faço todo o bem que deveria e faço o mal que não deveria. Palavras de Paulo no finzinho da vida dele, antes de desencarnar, né? Nós temos a mesma coisa. Acima dessa esfera, existe uma esfera chamada amor fraternal. Você imagina uma cebola. Quando eu falo uma esfera, é como se fosse uma camada da cebola, né? Eu tenho uma camada que fica no centro, depois tem uma outra camada. São 5 camadas perto do núcleo, aí vem a terra, a crosta da terra. E as outras camadas, um grau grosso, outra camada um grau médio, um grau light, artes e cultural e amor e fraternal. O amor fraternal já são espíritos que não têm mais provas e nem expiação para passar quando reencarnam. Nós conhecemos um, graças ao André Luiz, que chama-se Asclépio. Vocês devem lembrar dele. O Asclépio, ele era dessa esfera, e numa reunião mediúnica em nosso lar, que é incorporação, não é só aqui não, tem incorporação também no mundo espiritual, tem desdobramento no mundo espiritual, assim como nós desdobramos e vamos para os lugares de nosso interesse. A maioria de nós desdobra à noite, não lembra, mas desdobra. Do outro lado, no mundo espiritual também tem desdobramento. O André Luiz não foi visitar a mãe numa esfera superior, e ele conta que foi através de um barco subindo em direção, através de como se fosse um grande lago, subindo, e ele chegou num cais, isso através de um barco, num cais, e quem recepcionou foi a mãe dele, que ficava numa esfera espiritual acima do nosso lar. O Asclépio, ele incorpora, na verdade se materializa, não incorpora, se materializou em nosso lar para passar os trabalhos que 3 grupos deveriam exercer, realizar. Então ele foi um mentor que se materializou no nosso lar e fala para uma equipe: você tem que fazer isso. Fala para outra equipe: tem que passar isso. E para a terceira equipe, quem aconteceu André Luiz, né? O Asclépio, conta o Aniceto,
Isso faz parte de uma esfera que eles não têm mais expiação e provas. Eles vêm em missão. Quando reencarnam, eles reencarnam com uma missão. E isso costuma acontecer a cada 600 anos. Nós que somos uma porcaria, há uns 60, 80 anos. Né? Não existe um número correto. Às vezes a gente reencarna muito rápido. E às vezes leva muito tempo para reencarnar. Tem espíritos que não reencarnam faz 1000 anos, 2000 anos. Não tem mais condições de reencarnar. São os que estão lá embaixo. E em cima dessa esfera das artes e cultural, tem uma esfera que é praticamente o final da cebola, a última camada, a primeira que a gente encontra quando tira a casca, que é da direção do planeta, dos dirigentes. Esses dirigentes fazem o quê? Eles dirigem a gente, obviamente, está escrito. Quem conhece, já ouviu falar de Ismael, mentor do Brasil, responsável pelo espiritismo, inclusive. Mentores desse tipo, cada país tem, cada região tem, cada atividade do bem tem. Quando é grande, como uma febre, ficam lá. Né? Ou quando tem um trabalho muito grande na área social, por exemplo, da Igreja Católica, vamos colocar, tem um mentor lá. Quando eles querem agir para que alguma coisa aconteça aqui, o que eles fazem? Eles descem de lá. Não é o que acontece nas empresas que a gente trabalha. O presidente não vai para o chão de fábrica. Tem gente que trabalha em fábrica aqui? Ninguém trabalha em fábrica. E também em Cubatão, ninguém trabalha em fábrica. Então tá bom. O presidente não desce para falar com a peãozada. Não é pejorativo, mas é uma palavra que eu acho que as pessoas que não trabalham em fábrica entendem. Ele manda uma ordem para o vice-presidente. Vice-presidente manda uma ordem para o diretor, diretor para o gerente, gerente para o supervisor, e assim que a gente fica sabendo as coisas. No comércio, na fábrica, tudo desse jeito. É assim que as coisas acontecem entre nós. Por exemplo, os espíritos que dão orientação espiritual aqui. Eles não vêm lá de cima, mas eles foram instruídos por falanges que estão acima, estão acima, estão acima, e que eles sabem qual é o programa que Jesus tem para o planeta. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Tudo isso é muito bem organizado e muito bem concatenado. É planejado e é realizado. O problema está do habitat. Por exemplo, vou citar um exemplo. Quem é que recebe informação da espiritualidade e passa para nós? Os médicos. A maioria das vezes é intuição, é direto, a gente recebe isso por intuição. E a gente é o elo fraco da cadeia, porque chega torto aqui, ou não trabalha, o médium está cansado hoje e não veio. Segunda-feira, fim de semana foi puxado, e assim por diante. Passista, tem tanto passista dando passe. Para que eu vou lá hoje? Hoje vai ter um programa interessante na televisão, né? E assim por diante. Mas isso todo o processo organizado, planejado, para que as coisas aconteçam em direção à luz, em direção ao mundo de regeneração, em direção à evolução de cada um de nós. Estamos desprotegidos? Não. Mudamos. E além do mais, o que é que nós temos que cuida diretamente da gente? O mentor. Alguns chamam de anjo da guarda, mentor espiritual. Cada um de nós, que nem o Chico ele tinha um obsessor. Qual é o obsessor do Chico? Emmanuel. Graças a Deus eu não tenho um mentor do tipo do Emmanuel. Aquele cara era complicado.
Se vocês acham que a mamãe foi muito dura com vocês, vocês deviam ver um pouco das relações de Emmanuel com Chico. Né? Chico realmente pastou na mão do brincadeira, mas o Emmanuel era muito rígido. Disciplina, disciplina, disciplina. E se não tivesse disciplina, o Chico teria se perdido. Por isso que é importante a disciplina e o compromisso dele. Porque, por outro lado, se não tiver o compromisso, não adianta ele ser rígido. Se o Chico não mandasse a fala e não trabalhasse, não teria acontecido o que aconteceu. Então tem que ter um mentor rígido e tem que ter o livre-arbítrio nosso sendo utilizado para o bem, dentro de um compromisso. Tá? Então nós temos nosso mentor, tem os parentes que estão numa situação melhor do que a gente, que já estão do lado de lá, que quando podem nos ajudam, e toda essa organização. Isso não é pouco, a gente pode achar que são poucos espíritos. Segundo, eu vou pegar uma estatística que é mais atual, mas se eu pegasse a do André Luiz, que foi publicada na IDE, que é o Instituto de Difusão Espírita, no anuário, em 1964, estava legal. Mas como nós temos uma informação mais recente, de 2002, eu vou usar a do Vanderlei de Oliveira, Irmãos do Fogo. Alguns podem dizer, mas ele não é espírita. É verdade. Ele é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas como a estatística dele, na proporção, dá exatamente o Chico, eu vou usar um dado mais atual. E vocês vão ver que ele não deve estar errado. Por exemplo, quantos bilhões de espíritos estão ligados à Terra na humanidade terrestre? Quantos vocês acham que nós somos no total? O Chico falou isso, o André falou isso, que éramos mais de 20 em 1964. Mais de 20 pode ser 20,5, 21, 30, 40. A irmã Stufo disse que nós somos aproximadamente hoje, 2002, 30 mil. E faz sentido. O próprio Chico nos ensinou que a humanidade terrestre cresce, como todos os planetas. À medida que se desenvolve, a humanidade cresce. Vem espíritos para cá. Existe uma migração constante, vai e volta, mas vai crescendo. Vamos pegar um número de qualquer forma, vocês vão ver que para a Terra vai dar certo. 30 mil. Quantos estão encarnados? 8. Tem 22 para o outro lado. A irmã falou que 8 mil já são conscientes da necessidade de fazer o bem. E fazem o bem. 8 mil é um para cada um. Certo? Um para cada um. Você já deve se perguntado, provavelmente, se todo mundo tem um anjo da guarda, quantos anjos da guarda tem no planeta Terra? Tem que ter 8. 8 mil. E anjo da guarda não é trevoso, certo? Anjo de carga de gente boa. Então tem 8 mil de espíritos. Não bateu o cálculo? Eu falei que ia bater. 8 mil de espíritos que estão tomando conta da gente. Estamos desprotegidos? Mas qual é o maior inimigo que nós temos? Isso. Alguns respondem que é o obsessor. Somos nós mesmos. Nós somos o maior inimigo da gente mesmo. Porque a gente não aprendeu algo que Jesus falou há 2000 anos atrás. Ame a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a você mesmo. E a gente se ama mal e porcamente. Já mostramos um pouquinho de amor por estar aqui hoje. Podíamos estar em casa, aplantando ou fazendo o que a maioria faz. Nada ligado à parte espiritual. Não faz, mas também não faz o bem. Nós pelo menos estamos aqui. Já é um ponto positivo. Tá certo? Só que a irmã do fogo, ela também disse que tem 4 tipos que fazem o mal porque gostam de fazer o mal
porque querem riqueza, poder e autoridade. 4 bi. E que um bi está encarnado desses 4. Alguém tem dúvida com relação a isso? Justamente porque nós consumimos tanta porcaria na mídia, nós temos certeza que deve ser um bi. E algumas vezes a gente até pensa que é mais. Certo? Hoje aqui, só para fazer um cálculo, vou imaginar que estamos em 80. De cada 8, um é nervoso aqui dentro. Ninguém reagiu? Essa é a proporção. Obviamente que isso não está acontecendo aqui. Certo? Com certeza. Mas é só ver. Quer ver? Vou dar um exemplo que é prático. Quantos telefonemas vocês receberam hoje com tentativa de golpe? Eu recebo 4 na hora do almoço, pelo menos. Eu estava comentando com a Cris e minha esposa, que eu já está chegando ao ponto que eu tenho mais números de contato bloqueados do que contatos de conhecidos. Caiu o número 3003, eu já bloqueio direto. 3150 eu já bloqueio direto. Né? A quantidade de golpe é impressionante. Sem contar, nós vamos sair daqui hoje à noite e todo mundo vai prestar atenção para chegar em casa, porque vai estar sujeito a poder ser assaltado na rua. Não é verdade? Está de carro, pode ser no cruzamento, entrando na garagem. Por isso que nós temos grades, por isso que nós temos trancas e assim por diante. Então, não é de se surpreender. E esses 3 bi que estão do outro lado, estão fazendo o quê? Esperando a oportunidade para reencarnar banana. Estão querendo poder, riqueza e continuar fazendo o que sempre fizeram. Aonde se encontram esses espíritos? Aonde eles estariam do lado de lá? Estão espalhados. Por exemplo, um espírito trevoso, um espírito que faz o mal, tem vibrações ruins. Já devem ter ouvido falar isso. Certo? A esfera espiritual, ela divide os espíritos pelo seu padrão vibratório. Se eu sou de luz, não há caminho que não é verdade. Eu vou imaginar que um dia eu seja de luz. Meu padrão, frequência vibratória, isso é física, é de altíssima frequência e ondas ultra curtas. Eu desencarno, eu nem preciso ficar muito preocupado, já sobe direto, porque as esferas superiores me atraem por causa da minha frequência vibratória. Nós não temos a luz 60 Hz, isso é uma frequência porcaria mesmo. Nós estamos falando de frequência de trilhões de ciclos por segundo, isso é até 60 ciclos por segundo. Você desencarna, faz assim, você vai para o mundo, você tem possibilidade até de ficar por vontade própria, mas você sobe. Por que não entra um trevoso em nosso lar? Já viram o filme, né? Devem ter visto o filme. Por que numa cidade espiritual como Alvorada Nova ou no nosso lar não entra um trevoso? Porque não tem padrão, frequência vibratória para entrar. Não consegue. E esses espíritos endurecidos, eles têm uma frequência muito mais baixa, menor do que 60 Hz, e tem um comprimento de onda comprido. Conta o André Luiz, está nos livros dele, que alguns, quando desencarnam, já vai direto para o fundo da Terra, já vai para baixo, direto. Tão pesado que é como espírito, e não tem condições de sair de lá. Então, os espíritos que fazem o mal, porque gostam de fazer o mal, eu não estou falando de sofredores, estou falando dos espíritos que gostam de fazer o mal, se distribuem nas camadas espirituais debaixo da terra e acima da terra, e nos umbrais.
mas não consegue subir para um artes e cultura, amor fraternal e em a camada da direção da Terra. E aí a gente vai de acordo com o nosso padrão vibratório. Se a gente está vibrando bem, quando desencarnarmos, eles vão levar a gente para o lugar que a gente pode ficar. E não vão conseguir subir mais do que isso. Mas podemos descer. Quem está em cima pode descer, quem está embaixo não sobe. Mas eles dirigem todas as operações trevosas. Assim como nós temos operações com pegar das drogas, tem os seus dirigentes, não tem? Mas não tem um líder máximo. Porque da mesma forma como aquele planeta, nós não conseguimos ter um único líder do planeta todo, não dá, a gente não consegue. Mal e porcamente está sendo sustentado no Mercosul. Já falam até de sair. A Argentina está querendo sair. Já teve países que saíram do mercado comum europeu. Certo? A gente não consegue se entender. E lá é a mesma coisa. Mas tem muitos espíritos dirigentes desses grupos que tentam manter a Terra como está. E tentam fazer com que não melhore. E querem poder, querem a sua riqueza. E se vocês acham que não tem riqueza, no mundo espiritual tem sim. Para quem trabalha com desobsessão, o cara muitas vezes chega para você e fala: eu estou atrapalhando a vida daquela pessoa porque eu sou pago para isso. Tem trabalho de obsessão aqui, tem? Quem trabalha de obsessão sabe disso. Eu sou pago para isso. É uma forma diferente de pagamento, mas eles também têm suas riquezas, entre aspas, né? E eles estão procurando evitar que a gente melhore. Sempre fizeram isso, sempre, a vida toda fizeram isso. O Espírito Miramês, no livro Francisco de Assis, ele comenta que para Jesus encarnar na Terra, tiveram que aprisionar 2 bilhões de espíritos no mundo espiritual que atrapalharia o trabalho de Jesus aqui na Terra. E o trabalho dele não foi fácil. O que sobrou deu muito trabalho. 2 bilhões. E que eles seriam soltos depois de 1000 anos, aos poucos. Ficariam um tempo reencarnado e depois seriam presos novamente. Em outras palavras, seriam deportados para planetas primitivos. Como está acontecendo, e o Chico escreveu isso em 2012. Mais precisamente no ano 2000, ele escreveu isso. Chico, não foi um amigo dele que falou. Esse negócio do amigo que ouviu, eu tenho muito receio, né? A gente sempre coloca as palavras na boca do homem, não é verdade? O nosso conhecido Monteiro Lobato, ele dizia: quem conta um conto, soma um ponto. Se eu vou falar de um grande amigo, ele cresce com as minhas palavras. Ele é mais do que ele realmente é. Se ele é um inimigo, ele vai ser pior do que ele é, com as minhas palavras, né? Então eu tomo muito cuidado para ter lido, escrito pelo povo dele, né? Ou ter ouvido ele falar. Muitas vezes teve as gravações dele e a gente ouve ainda hoje as gravações. Então eles se organizam para que a gente não cresça, a gente não evolua. Por isso que hoje nós estamos tendo a maior epidemia de obsessão que já se viu nesse planeta. A espiritualidade disse que o mal do século é a obsessão. Que o mal do século são as drogas. Porque as drogas, elas conseguem fazer com que o espírito não evolua. Essa que é a realidade. Não vai para trás, mas também não vai para frente. Tudo que eu contei para vocês está escrito em livros espíritas. Então, tecnicamente falando, nós deveríamos saber tudo isso que eu falei. Tudo. Também sabemos que quem está lá embaixo não tem condições de subir, não tem padrão vibratório. E eles chamam-se dragões.
E esses dragões está escrito para André Luiz, está em nosso lar, está em Obreiros da Vida Eterna, está no mundo maior. Eles existem, mas são tão pesados que se eles reencarnassem, eles matariam a mãe e matariam o feto. Então eles não têm mais condições. Então eles vão vir para cá. Como é que eles dominam? Dominam que nem os presos dominam a droga das prisões. Eles têm os mandatos. Então tem espíritos que são executores. E esses executores têm outros espíritos que estão numa condição um pouquinho melhor, que chegam inclusive a reencarnar. No mundo espírita não tem um dirigente que não fale o que eu vou falar agora. Tem muito trevoso dentro do movimento espírita. Pode conversar com qualquer dirigente da Federação Espírita Brasileira, da FESP, que eles vão te dizer isso. Por quê? Porque quando eles reencarnam, eles se infiltram. Eu falei que aqui não tem trevoso, pode ter infiltrado para tentar prejudicar a casa, que a casa é do bem. E nós temos os espíritos que estão interessados que a gente não esteja aqui ouvindo isso, ou lendo os livros. Você pega um livro espírita, a melhor maneira de você dormir é pegar um livro e tentar ler um livro espírita. Você dorme na hora, porque você é hipnotizado. Essa realidade, ela tem que trazer reflexões para nós. Ou seja, nós, por termos esse tipo de informação, que ninguém mais tem, você não vai encontrar no catolicismo, não vai encontrar entre os evangélicos, e muito menos os presbiterianos, luteranos, ou Seixoria ainda fala sobre espiritualidade. E tem muitas seitas espiritualistas. Quem são os maiores inimigos? Nos planos deles, somos nós. Então nós precisamos ter esse tipo de informação para a gente ficar esperto, para a gente não ser massa de manobra, porque cada um de nós tem alguém interessado que a gente não faça o bem. E tem psicólogos, tem planejadores, tem obsessores, tem hipnotizadores, tem magnetizadores do outro lado, que trabalham ativamente para prejudicar todas as nossas atividades. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, para que a gente tenha muito cuidado com os passos. Não é só sair dessa casa e tomar cuidado para chegar em casa, ou fechar e trancar as portas. Nós temos que trancar também todas essas informações que chegam para nós através desses relógios, a intuição, que eles usam muito telepatia, para que a gente não caminhe em direção à luz. Obrigado. Mais uma vez agradecer, tenham um bom retorno aos lares, cada um de vocês. Agradecer, Mestre amado Jesus, pela conversa da noite, que a gente possa entender esse universo que a doutrina espírita nos traz, abrindo essa viseira, nos mostrando esse mundo maior, para que o nosso caminhar seja mais seguro, seja com fé, com foco, principalmente com determinação. Pai, obrigado por tudo, que possamos todos retornarmos aos nossos lares melhor que chegamos, possamos ter uma semana abençoada, que ao entrar na sala de paz, sejamos ir com essa luz maior, e que a prece de Maria agradecemos e encerramos por ela os trabalhos da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,